Boa noite. Hoje é mais um dia de disputas dos Jogos da Unisanta, a maior competição desportiva universitária do estado de São Paulo. A repórter Patrícia Nunes tem mais informações. Olá, Patrícia, boa noite. Olá, boa noite, Irineu, e a todos que assistem ao Caderno Regional. Aqui no ginásio poliesportivo, a noite é de futsal masculino. Já estão aqui os atletas da Educação Física UniBR e Direito Unisantos. Na sequência, tem futsal masculino, Medicina Uniluz e FEFES Unimes. E a Santa Cecília TV vai transmitir ao vivo o terceiro jogo da noite, entre Medicina Veterinária Unimes e FAAC Unisanta. E fechando a noite aqui no poliesportivo, Educação Física FPG e Educação Física Peruíbe. E lá no ginásio Laerte Gonçalves, mais uma rodada de futsal feminino. Fisioterapia Unip, Direito Unisanta, Medicina Uniluz e Farmácia Unisanta, Educação Física Unip, Biologia Unisanta e, para encerrar, Arquitetura Unisantos contra Educação Física Unifesp. O jogo tá para começar daqui a pouquinho, todo mundo animado, torcida já está chegando, como o nosso cinegrafista Nasson mostra para você de casa. E eu faço um convite para que você assista a partir das 8h30 da noite a partida de futsal feminino, masculina, que será transmitida daqui entre Medicina Veterinária Unimes e FAAC Unisanta, com narração do Manduca Armando Gomes, comentários do professor Luiz Oca e reportagens de Beni Coquito Filho. Voltamos aos estúdios, é com você, Irineu. Valeu, obrigado, Patrícia. Ainda nessa edição tem mais jogos da Unisanta para você. Motoristas de ônibus seletivos que circulam em Santos paralisaram as atividades. A Justiça reconheceu a legalidade da greve, mas determinou que 70% da frota, ou seja, 20 micro-ônibus, circulem nos horários de maior movimento, entre 5 e 9 da manhã e 5 da tarde e 8 da noite. No intervalo desses períodos, metade da frota deve estar à disposição nas 4 linhas dos seletivos. Se o sindicato ou a empresa desrespeitar a decisão judicial, vai ser cobrada multa diária de R$10 mil. Os motoristas decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado por causa de atraso no pagamento de benefícios. 2 cestas básicas e vale-refeição, né? Na realidade é a alimentação do trabalhador que a gente está questionando aqui. Não só a alimentação, porque a empresa coloca o trabalhador de férias e não paga dentro do que diz a lei. Então tem trabalhador que saiu de férias e já está esperando um bom período sem receber as férias. A gente tem também problema de FGTS em atraso, né? Já tem anos que o FGTS do trabalhador não está sendo recolhido adequadamente, né? Plano de saúde, tem parcelas de plano de saúde em aberto. Então antes que o trabalhador fique sem o plano de saúde também, eles resolveram procurar o sindicato e pedir uma providência com relação a isso. Nesta quarta-feira à tarde acontece uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Representantes da empresa e do sindicato vão sentar à mesa para tentar chegar a um acordo e acabar com a greve. A expectativa é que nessa audiência de conciliação saia uma solução, uma proposta que venha atender o anseio da categoria. Caso não haja o pagamento, o movimento continua. A gente vai obedecer a liminar da Justiça para não sofrer as sanções da Justiça e vamos esperar, né, uma solução para isso. Mais da metade do público-alvo da vacinação contra a gripe foi imunizada em Santos. A Prefeitura agora quer atingir outra parcela da população. A vacinação contra a gripe em Santos começou no dia 10 de abril, há pouco mais de um mês. Termina no próximo dia 31. Até o momento, quase 60% das pessoas foram vacinadas. Falta 40%, menos da metade. Aqui comigo está a Ana Paula Valeiras, que é chefe do Departamento de Vigilância em Saúde. E eu vou te perguntar se esses 40% é muita gente ainda? Ainda temos bastante pessoas para poder vacinar. Inclusive, agora a Secretaria de Saúde de Santos abriu para todas as pessoas que tiverem interesse em tomar vacina da gripe, já podem comparecer em uma das nossas 29 unidades de segunda a sexta e em 4 unidades de sábado. Então, não há desculpa para tomar. Nós ainda temos um grupo, principalmente das pessoas com doenças crônicas, que precisam procurar nossas unidades para tomar vacina, e também o grupo das crianças, que as mães também levem as crianças para que possam ser vacinadas. Vamos fazer uma campanha para que todo mundo fique imunizado e resolva o problema da gripe no nosso município. Isso é muito importante reforçar. Todos podem tomar a vacina e é de graça, não é? A partir de hoje, a vacina está disponibilizada para todos
de graça em todas as nossas unidades, de segunda a sexta, das 9 às 16 horas. Ok, muito obrigado pela sua participação. Fica dado o recado. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. Uma lancha pegou fogo hoje pela manhã em Santos. A embarcação estava na altura do canal 5. Não houve feridos. 4 tripulantes foram resgatados pelos bombeiros. A embarcação foi rebocada para o outro lado do canal do Porto para que não atrapalhasse a operação dos navios. As causas do incêndio serão avaliadas pela Capitania dos Portos. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e a Unisanta fecharam um acordo de cooperação técnica. A parceria é inédita na região e vai beneficiar os funcionários da universidade que precisarem do Instituto por meio de um sistema digital. O acordo foi firmado no consistório da Unisanta com a presença da alta direção da universidade. A parceria beneficia colaboradores e professores de todo o Complexo Educacional Santa Cecília, que não precisarão mais se deslocar às agências para resolver pendências com a instituição. Os benefícios em que o segurado requer ou pela internet ou via telefone, pelo 135, essa tramitação ela fica excluída, tá? O segurado ou funcionário do Grupo Santa Cecília, ele vai procurar o RH do Santa Cecília, vai apresentar os documentos ao RH e o RH forma uma pasta digital que é transmitida diretamente para o INSS. Quer dizer, não há necessidade do funcionário se ausentar do serviço, ele acompanha tudo online no próprio Santa Cecília. A gente chama isso de acordo de cooperação técnica. É a primeira pioneira, né? É uma iniciativa importantíssima tanto ao INSS quanto à Unisanta. Ao INSS porque nós conseguimos desburocratizar e ao mesmo tempo facilitar o trabalho, não tendo mais filas ou transtornos na própria unidade aqui de Santos, como também para o Santa Cecília, porque facilitará ao nosso professor, ao funcionário, à comunidade acadêmica siciliana, a condição de que tudo seja resolvido sem ter que se deslocar. O INSS Digital permitirá rapidez na avaliação dos requerimentos. A vigência é imediata, então logo assinado o contrato, ele já passa a ter vigência e validade e já pode ser feitos os requerimentos aqui mesmo dentro da universidade. Para mim, o objetivo é locomoção, de nós irmos até lá, e isso implica tempo, trabalho, né, digitalizar todos os documentos. A gente sabe que requer cópias de documentos, e isso não vai haver mais. Eu achei muito, muito bom para todos nós. Bom para os funcionários e para os estudantes que vão aprender na prática todos os trâmites legais. Havendo um aumento da demanda, da procura por esse atendimento pelos nossos colaboradores, é muito provável que nós consigamos aproveitar, a título de estágio, os estudantes dos cursos de administração, contábeis e direito, não só fazendo análise de documentos, os documentos necessários para requerer um benefício, mas até verificando, do ponto de vista jurídico, a validade desses documentos para que eles possam amparar um pedido de benefício. Eu vejo que é importante por causa dos estágios que vai trazer, né? É um mercado bem difícil de você entrar, com oportunidades raras. Então, para os alunos, pode acabar abrindo novas portas para beneficiar, né? Eu estou no primeiro ano, é uma matéria muito difícil do INSS, essa parte de direito financeiro, esse vínculo, né, com o INSS. E é um dos concursos mais difíceis de você conseguir entrar. Então, acho que acaba privilegiando nós que somos alunos do Santa Cecília. O tempo continua instável nas cidades da Baixada Santista. Vamos conferir a previsão do tempo. O dia vai ser chuvoso em Santos, com temperaturas em queda e variando pouco. O sol nasce às 6h32 da manhã e se põe às 5h30 da tarde. Umidade relativa do ar fica em 86%, mínima de 19, máxima de 23 graus. Céu nublado e chuvas isoladas ao longo do período em Guarujá, mínima de 21, máxima de 28.
A chance de chuva é menor em Cubatão, cerca de 30%, mas o dia permanece nublado durante todo o período. A temperatura varia entre a mínima de 22 e a máxima de 27. Chove durante todo o dia em São Vicente, com poucos períodos de tempo nublado, mínima de 21 e máxima de 27. Em Praia Grande, chove durante todo o dia também, com mínima de 19 e máxima de 23 graus. Mongaguá tem chuvas isoladas ao longo do período e tempo nublado o dia todo, mínima de 21, máxima de 30. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje na comissão do Congresso que a Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o país. Para falar desse assunto que interessa a todos, eu converso hoje com um advogado especializado em Direito Previdenciário, Danilo de Oliveira, que também é professor aqui do curso de Direito da Universidade de Santa Cecília. Danilo, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Danilo, entre críticos e defensores, da reforma da Previdência, há os que dizem que o déficit não existe, que é falácia do governo. Aliás, essa é uma das críticas da comissão em relação ao ministro Paulo Guedes pela demora em divulgar números oficiais da Previdência, que poderia acabar, inclusive, com essa chiadeira de uma forma geral. Tem déficit, não tem déficit. Apresentando os números, resolve essa situação. Aos que defendem que não é necessária também a reforma se o país voltar a crescer. Essa grande massa que hoje está desempregada e, consequentemente, não está contribuindo para a Previdência seria suficiente para recuperar o déficit que pode ou não existir. Qual é a sua visão em relação a isso, da necessidade ou não da Previdência? Bom, primeiramente, boa noite, Irineu. Obrigado pela oportunidade, é um prazer voltar aqui. Veja, quando a gente se preocupa com o déficit, se existe ou não, e fica difícil até de se posicionar, uma vez que esses dados são sigilosos, aliás, a gente nem sabe se eles existem, a gente acaba se preocupando com a questão estritamente econômica. Talvez a gente devesse olhar um pouquinho mais para o ser humano, para o trabalhador. Quando a gente fala em reforma da Previdência, talvez a nossa análise deva ser a seguinte: será que os riscos sociais, morte, idade avançada, invalidez, será que eles estão sendo efetivamente protegidos? Será que o trabalhador, diante desses infortúnios, ele pode contar de fato com a Previdência Social, com o INSS? Talvez esse devesse ser um mote, talvez essa devesse ser também a discussão. Para que a gente não ficasse apenas com a questão econômica ou não apenas com a questão social, talvez nós devêssemos equilibrar esses dois fatores. Primeiro, abrir as contas, abrir a caixa preta, porque tanto situação como oposição, e esses polos já se inverteram, não trazem dados consistentes, relevantes. Aliás, muitas vezes, como você disse, nem trazem os dados. E outra questão é, o trabalhador, nós... será que nós podemos contar com a Previdência no momento do infortúnio? Será que podemos dizer que estamos amparados? Talvez a principal questão da reforma fosse essa. Uma das questões da reforma da Previdência seria não contar mais com o INSS a partir do momento que o governo propõe a alternativa aí da capitalização. É uma boa alternativa, porque experiências em outros países parece que não tem dado muito certo, Danilo? Em relação ao regime de capitalização, o governo pede para que a sociedade assine um cheque em branco, para que a sociedade concorde com algo que o governo ainda não definiu. Em termos jurídicos, o governo quer desconstitucionalizar esse regime de contribuição, fazendo com que uma lei complementar, posteriormente, venha regular o que seria o regime de capitalização. Assina aqui, nós vamos resolver, mas você não sabe como, Quer dizer, a gente não sabe, por exemplo, Irineu, se no regime de capitalização que pode vir a ser adotado, nós continuaremos contando com a contribuição patronal, que é uma importante fonte de custeio. Nós não sabemos se vai haver uma coexistência, como há, por exemplo, no Peru, ou um regime misto, como há no Uruguai, em que o trabalhador que tem uma renda menor e, portanto, no futuro, ele não vai conseguir uma aposentadoria digna, ele fica submetido ao regime de repartição. No Chile há muita reclamação, principalmente em relação ao que os aposentados passam a receber a partir do momento da aposentadoria, não é, Danilo? Quer Sim. dizer, ficou muito abaixo da expectativa deles o valor do salário pago, não é? Isso complementa o nosso raciocínio anterior, porque lá no Chile não há um financiamento por parte dos empregadores, por parte da iniciativa privada. É pura capitalização, quer dizer, é aquilo que cada um recolheu e... Perfeito, uma relação direta, vamos dizer assim, do trabalhador com a instituição financeira. E as previsões atuariais não se confirmaram. Então tem muito trabalhador que está aí
postergando uma aposentadoria, já sem condições de trabalhar e em situação de miséria, a verdade Uma é das essa. críticas em relação a essa proposta seria a fase de transição, não é, Danilo? Da atual Previdência para essa Previdência de capitalização, porque a partir do momento que você institui isso, as pessoas, teoricamente, também parariam de contribuir para a atual Previdência. E aí geraria um rombo ainda maior nas contas, não é? Porque você passa a recolher a sua Previdência e não recolhe mais por todo da Previdência como é hoje, não é? Dizem que hoje quem trabalha, quem está na ativa, mantém os benefícios das aposentadorias de quem está aposentado. Se os trabalhadores migrarem para o regime de capitalização, quem vai manter esse sistema de aposentadorias atual? Não se sabe, o governo não responde a isso, sem contar que existe um custo muito elevado para você mudar do regime de repartição simples para o regime de capitalização. E é importante também frisar, Irineu, que em muitos países já se estuda a desreforma, como o Chile, países que migraram para o sistema de capitalização e agora querem retornar porque viram que não deu certo. Quer dizer, alguns países já foram, estão voltando porque não deu certo e nós ainda estamos querendo ir. A taxa de natalidade caiu consideravelmente no país. Isso também acaba afetando a Previdência, Danilo? De que forma? Na minha opinião, não. Particularmente, hoje eu vejo como problema a questão dos vínculos de emprego, formais ou informais. E esse é um fenômeno até que decorre também da reforma trabalhista. Há hoje uma tendência a reduzir o número de empregos formais, com contrato de trabalho. Então, por exemplo, hoje nós temos aí 4 milhões de trabalhadores no Brasil que trabalham por meio de aplicativos, como, por exemplo, aplicativos de transportes. Isso faz com que eles não tenham proteção nenhuma. Que não recolhem previdência. Não recolhem previdência, não tem 13º, férias. Então, essa informalidade, ela acaba prejudicando o trabalhador na atividade e também numa pretensa inatividade, porque não terão recolhimento. Mas esse é um tipo de trabalho que tende a crescer cada vez mais também, não é, Danilo? Quer dizer, esse formato digital, vamos chamar assim, né, de trabalhar. Perfeito, é um fenômeno que não é futuro, ele é atual. Sim. E a tendência é só crescer. E o próprio governo federal editou recentemente uma medida provisória que desburocratiza as startups, por exemplo. Então, há uma tendência à informalidade e é preciso que o trabalhador fique atento, porque senão ele não poderá contar com a Previdência. A proposta está agora na Comissão de Justiça, não é? E nesse momento é o momento que pode sofrer modificações. É isso, Danilo? Quer dizer, na primeira votação era só sobre a constitucionalidade, né? Se era legal essa proposta. E agora sim ela vai ser discutida e pode ser modificada. Na verdade, na CCJ, nenhum ponto foi questionado, nenhum ponto foi tido como inconstitucional. A CCJ praticamente delegou tudo agora para a comissão especial, onde cada um dos pontos deve ser debatido de forma detalhada e a gente espera que alguns pontos sejam realmente discutidos e até retirados dessa pauta. Danilo, obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Uma boa noite. Voltamos a falar dos Jogos da Unisanta. Nesta segunda-feira foi dia das equipes de vôlei se enfrentarem na 36ª edição dos Jogos da Unisanta. Medicina Unimes contra Engenharia Exanc. Os futuros médicos, logo de cara, saíram na frente e assim foi o jogo todo. No primeiro set, 25-12 para a Medicina. Já no segundo, a Engenharia saiu na frente, mas não demorou muito para os futuros médicos conquistarem pontos no placar. O segundo set terminou novamente com 25-12 para a Medicina. É sempre diferente, né? A rodagem de pessoas que tem no time é muito grande ao longo dos anos, né? As pessoas vão formando, mas a intenção é sempre ir formando novos atletas e ter um time competitivo, né? Ano passado a gente foi campeão, o objetivo esse ano é o mesmo. Segunda disputa: Educação Física UNAERP e Medicina Veterinária Unimes. Medicina saiu na frente. Mas não demorou muito para os educadores físicos virarem o jogo. Primeiro set foi de 25-19 para a UNAERP. Continuando a partida, o time de Educação Física voltou com toda a garra, disposto a ganhar.
Medicina pareceu um pouco desanimada com a derrota anterior. E não deu outra. No segundo set, 25-12 para a Educação Física UNAERP. A gente vai treinar mais na UNAERP para poder melhorar mais esse fundamento da primeira bola que tá falhando. O penúltimo jogo também foi resolvido em apenas 2 sets. Dessa vez, a disputa ficou entre Educação Física Praia Grande e Fisioterapia Unip. O time de Praia Grande veio com tudo nesse jogo. O placar do primeiro set foi de 25-12. E o segundo foi de 25-8. A Educação Física Praia Grande está classificada para a próxima fase. O último jogo foi o mais emocionante e o mais acirrado. A disputa foi entre FEFES Unimes e Biologia Unisanta. No primeiro set, a FEFES ganhou de 25-15. Mas no segundo, os biólogos mostraram que treinaram muito e estavam preparados. A FEFES até começou marcando pontos, mas a Biologia conseguiu empatar. O jogo seguiu assim por um tempo, mas por 2 pontos de diferença, a Biologia ganhou o segundo set de 25-23. A disputa teve que ser resolvida em um terceiro set. Tensão em quadra e na torcida. O segundo jogo valia apenas 15 pontos. O time da Unimes começou na frente e a Biologia não conseguiu recuperar. Biólogos não foi dessa vez. FEFES está classificada para a próxima fase. E agora, qual a expectativa para a próxima fase? Pegar o próximo jogo, treinar mais e ir para cima para ser campeão. Vamos lá, vamos tentar. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e eu volto amanhã. Tchau.